Glória a Deus. Você está feliz? Diga, eu sou feliz. Gente, agora só um amém, né? Porque, ou introdução boa, né? Fala sério, agora é só... A inspiração já foi colocada no coração da Carol. Agora é só falar, Duda, você vai ser vó. Yes! Aleluia! Tá chegando. Diz aí, tá chegando. Ajuda aí, gente. Não, foi muito fraco. Vai, mais uma vez. Vou fazer igual a Marli. 1, 2, 3. Tá chegando. Pronto. Aquilo que nós ligarmos aqui está ligado no céu. Amém, queridos? Diga assim, já é. Aleluia. Glória, glória, glória. Pode colocar a minha imagem aí, por gentileza. Eu queria que cada um de vocês pudesse falar com seu vizinho essa frase assim: o Senhor é contigo, homem de Deus ou mulher de Deus. Vai, fala um com o outro aí. Esse é o tempo de nós declararmos que o Senhor está conosco. Amém, queridos? Ele não nos abandona. Você pode levantar, vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e faça a sua oração onde você estiver. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada por esse tempo de prosperidade. Obrigada por esse tempo de abundância. Obrigada, Pai, porque nós temos liberdade em Ti. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos capacitou para adquirir riquezas. Tudo que vem de Ti é bom. E nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós curvamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos, porque nós nos conectamos contigo nesta noite. Porque tudo aquilo que nós estamos ouvindo e o que nós estamos falando, nós cremos de todo o nosso coração que já aconteceu. A tua palavra diz que nós podemos chamar a existência daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Mas dentro de nós temos uma certeza, uma garantia de que Tu és fiel, Tu és o Deus Todo-Poderoso, é aquele que cumpre e cumprirá todas as Suas promessas. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para celebrar e adorar a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará através das nossas vidas. Amém, queridos? Pode se sentar. Então, eu deixei aqui uma imagem. O tema da minha ministração hoje é tempo de preparação, não é tempo perdido. Amém? Sabe que todas as vezes que você se dispõe a fechar os seus olhos e a inclinar a sua cabeça, você está se rendendo àquele que criou todas as coisas. Amém, queridos? Sabe, eu quero convidar você a não mais, daqui para frente, fazer uma oração xoxa. Feche os seus olhos todas as vezes que você estiver dentro da sua igreja, cultuando o seu Deus. Porque quando você fecha os seus olhos, você está olhando para o mais íntimo do seu espírito, do seu coração. E Deus vai tratar com você. E não somente isso, quando você curva a sua cabeça, você está dizendo a Ele que você se submete totalmente ao senhorio dEle. Queridos, isso faz toda a diferença, porque quando nós fazemos desta forma, consciente do que nós estamos fazendo e que é para Ele, sabe o que acontece? As regiões celestiais, elas começam a se movimentar e coisas começam a ficar mais claras dentro do seu espírito.
Comece a experimentar disso. Você vai ver que em meio a uma ministração, uma pregação, ou até mesmo uma oração por crianças, Deus vai usar o seu espírito para te levar em lugares aonde você jamais imaginou chegar. Nós somos um espírito. E como espírito, nós precisamos decidir ficar sensíveis à voz do nosso amado. Ei, deixa eu lhe dizer, Deus deseja usar você aonde você estiver. Basta você ficar sensível. Eu poderia dizer aos irmãos o que o Senhor me fez ver quando eu estava aqui. Mas é entre eu e Ele. Já resolvemos. Já obedeci ao Espírito. Amém, queridos? Sabe, a nossa satisfação é ao nosso Pai, ao nosso Deus. E eu trouxe algumas coisas aqui para nós conversarmos nesta noite. Eu vou tentar abreviar um pouquinho, porque já tivemos algum tempo tomado e não foi um tempo perdido. Amém? Foi um tempo de graça, um tempo de poder, uma oportunidade que foi liberada para você que está sentado aí, crescer e avançar. Ei, você fez muita raiva em Satanás hoje, porque nasceu dentro do seu coração um desejo por essas crianças que estavam aqui. Eu pude ver isso no Espírito. E sabe de uma coisa? Áreas na sua vida que estavam escravizadas foram liberadas nesta noite, por causa do seu coração. Amém? Diga então, tempo de preparação não é tempo perdido. E eu queria iniciar então, conversando um pouco com os irmãos, e eu queria fazer uma pergunta. Esse tempo de preparação, ele está associado a uma jornada de desafios ou uma jornada de tranquilidade? Você não precisa responder. É uma reflexão que eu trago para você nesta noite. Esse tempo de preparação, que não é um tempo perdido, ele está associado a uma jornada de tranquilidade ou uma jornada de desafios? Leve essa reflexão para a sua casa, se eu não responder até o final do culto de hoje, amém? Eu espero responder, trazer luz ao seu coração, porque é para isso que eu estou aqui, amém? Amo vocês, amém? Hoje o culto vai ser poderoso, já está sendo poderoso, amém? Mas coisas vão ser quebradas nesta noite. Você está aqui? Amém? Você me ama? Eu amo vocês, de todo o meu coração. Há muitos anos eu fui plantada nesta igreja. Não foi eu quem escolhi. O Espírito Santo me disse: vá para a Asa Sul. E aqui eu estou obedecendo uma inclinação do Espírito. E tenho sido muito feliz, porque toda a minha casa serve ao Senhor com alegria. Amém? Então, queridos, respondendo a esta pergunta, a verdade é que a preparação pode estar relacionada a ambos. Tanto uma preparação com uma jornada de tranquilidade, como também uma jornada de grandes desafios. Diga, grandes desafios. Mas tudo vai depender da estação que nós estamos vivendo. Mas ambos são muito importantes e traz transformação para as nossas vidas. Eu queria introduzir com esta pergunta, mas eu quero falar com os irmãos a respeito de um jovem de 17 anos de idade, que passou por algumas estações na vida. E a primeira estação dele de preparação foi uma estação de tranquilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José nesta noite. José passou por algumas estações. A primeira estação que José passou foi quando ele estava juntamente com os seus pais, ou com o seu pai Jacó,
e ele trabalhava junto com o seu pai. A palavra lá em Gênesis 37, 2, se quiserem colocar aqui atrás, diz assim, vamos ler a partir do verso 2, isso. Este é o relato de Jacó e a sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres do seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. José era um jovem de 17 anos de idade, que obedecia ao seu pai, trabalhava e não gostava do errado. Quando os seus irmãos faziam alguma coisa de errado, ele ia lá e contava para o seu pai. Isso era um dos motivos que os seus irmãos o odiavam. E aí no verso 3 diz assim, Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Naquela época usava-se muitas túnicas. As túnicas eram dadas de presente, mas a túnica de José era uma túnica diferente. Era uma túnica brilhosa, era uma túnica cheia de muitas cores, era uma túnica cara, mas era uma túnica que representava o filho predileto de um pai. Nós somos filhos do Senhor, amém? Prediletos por Ele, porque Ele nos chamou antes mesmo da fundação dos céus e da terra. Amém, queridos? Somos privilegiados por estarmos nesta família de Deus. Então, queridos, José tinha 17 anos. Nessa idade ele já ajudava o seu pai. Ele era considerado um dos filhos prediletos. Deus, nesta época, aos 17 anos de idade, entregou um sonho para José. E é tão interessante isso, porque a palavra diz que nesses últimos dias, os nossos jovens sonharão, os nossos jovens terão visões. Ah, amados, é chegado o tempo de nós arregaçarmos as mangas e investirmos nas nossas crianças, investirmos nas nossas famílias, investirmos nos nossos adolescentes, nos nossos jovens queridos, porque é da vontade de Deus que todos esses se levantem para salvar outras pessoas. E continuando aqui a leitura, no verso 4, diz que os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Mas no verso 5 diz assim, certa noite, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Verso 7 diz, e fala sobre o sonho. Diz assim, o sonho que eu tive era esse. Estávamos num campo, amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Diga sonhos. Deus é aquele quem libera sonhos. Todas as vezes que nós nos dispusermos ou decidirmos com o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, a estar sensível para ouvir a voz dele, ele vai liberar sonhos, ele vai liberar projetos. Não interessa qual é a estação.
Não interessa qual é o momento, se é um momento de tranquilidade ou um momento de grandes desafios. José estava em um momento de tranquilidade. Mas, professora Duda, como é isso? Ele estava, porque ele estava debaixo da submissão do seu pai Jacó. Ele era guardado e cuidado por ele. Mas ele era um bom garoto. Um garoto que andava de acordo com a palavra. E você vai ver que isso lá na frente faz toda a diferença. Porque uma coisa é você errar por não conhecer. Outra coisa é você errar porque você conhece. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já existe uma unção na verdade, que é a palavra. A palavra, ela é apta para discernir, para separar alma, espírito e corpo e te levar a um lugar onde os seus sonhos, os seus projetos, eles não vão ficar engavetados, mas eles vão dar luz. É projeto de Deus. É por isso que vai começar e vai terminar. É por isso que foi contratado um arquiteta com tanta excelência, porque tudo que vem da parte de Deus é com excelência. Tudo que vem da parte de Deus começa e termina. Ele é o nosso provedor. Sabe, queridos, então José, embora tivesse debaixo da proteção do seu pai, ele escolheu. Diga, ele escolheu. Agora diga, eu escolho. Mais uma vez, vai, eu escolho. Ele escolheu guardar o coração. Eram 11 irmãos. Eram 11 perseguição, dia e noite. Mas ele resolveu guardar o coração. E porque ele resolveu guardar o coração, coisas extraordinárias saíram do papel. Eu não sei se você está entendendo. Mas existem coisas que estão sendo liberadas nessa noite para vocês. Aonde vocês vão experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não interessa a sua estação. Você pode estar em uma estação de tranquilidade, como você pode estar numa estação de grandes desafios. Deus permanece no seu trono e Ele pode mover céus e terra para trazer aquilo que já foi programado para a sua vida. José poderia ter perdido a sua vida, porque ele foi jogado dentro de uma cisterna. E de repente, lá vem Deus nos surpreendendo de novo. Você sabia que Deus não é pego de surpresa em nada? Sim ou não? Ah, um sim mais forte, vai. Deus não é pego em surpresa de absolutamente nada. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele enxerga tudo. Aleluia. Você não pode desanimar. Você não pode desistir dos seus sonhos. Os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração, Ele está dizendo nesta noite que Ele vai liberar uma porção de unção dobrada, multiplicadora sobre a sua vida. Você que desejou ofertar e não tem um centavo, Deus vai providenciar os recursos necessários para você cumprir com a sua palavra. Ele é o maior interessado em fazer você prosperar. Guarde o seu coração.
Não receba as vozes externas. Ah, mas a inflação. Ah, mas isso, mas aquilo. Não, você não é deste mundo. A voz que você precisa ouvir é a voz que está dentro de você. Essa voz te protege, essa voz te guarda, essa voz faz você andar em lugares onde você nunca imaginou. E quando você chega lá, você precisa reconhecer que só podia ser Deus. Mas sabe, queridos, a palavra também nos ensina lá em João 16:13. Que assim como Deus, pega isso para você em nome de Jesus, porque foi nesse texto que o Senhor me trouxe todo o deslumbre da ministração desta noite. João 16:13 disse que quando ele enviasse o Espírito Santo da verdade, ele já enviou, ele está dentro de nós, amém? O Espírito Santo de Deus, ele nos guiará a toda a verdade. Não somente isso, ele também está envolvido em revelar a nós tudo o que está por vir. Então o Espírito Santo não é somente, e me desculpe pelo somente, nosso mestre, nosso advogado, nosso amigo, mas ele é aquele que vai nos revelar todas as coisas nesses dias. E não somente isso, ele vai nos fazer lembrar de coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Meu Deus, isso é muito precioso. Você não está sozinho. Você não está perdido, você está em Deus. Amém, queridos? Sabe, naquele exato momento, Deus envia a caravana dos ismaelitas. E de repente um daqueles irmãos tem uma ideia brilhante e fala: ei, vamos ganhar um dinheirinho com o nosso irmão. Peso na consciência. E de repente eles vendem José. Logo para quem, né? Caravana dos ismaelitas. Foi essa caravana que ajudou José. Foi prevista por Deus. Isso nos ensina que mesmo em situações desfavoráveis, Deus pode levantar o improvável para fortalecer os seus filhos. Mesmo que eu ou você, ou toda a nação, ou todo o mundo, estiver passando por uma fase, uma estação desfavorável, Deus move céus e terra. Ele inventa o que não existe só para favorecer os seus filhos. Porque eu não sei se você sabe, mas eu vou te lembrar nesta noite. Salmo 139 diz que você não foi nascido por acaso. Os seus dias foram todos estabelecidos em Deus. São dias de paz, são dias de graça, são dias de prosperidade, são dias de saúde, são dias onde projetos serão um sucesso. Amados, não tem como dar errado. Não existe divisão, nem menos diminuição no reino espiritual. É só soma e multiplicação, amados. É daqui para cima. Tem coisa grande chegando para os irmãos. Eu posso ver isso. Eu posso ver isso e ligar isso aqui hoje, nesta noite. Eu ligo na autoridade do nome de Jesus. Projetos sendo liberados. Finanças sendo liberadas. A igreja, queridos, a época que a igreja mais cresceu foi quando ela estava debaixo de grandes desafios. Mas vamos ficar aqui em José, amém? Porque tá bom, não tá? É bom falar de gente próspera, né? Mas Duda, ele
Ele era um escravo, por enquanto. Porque o sonho que Deus deu a ele tinha um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus está falando nesta noite com a igreja da Asa Sul. Ele não trouxe você aqui à toa. Ele trouxe para você se associar com outras pessoas, porque Ele está unindo nesta noite propósitos. Você precisa do seu irmão. O seu irmão precisa de você. Aleluia. Segunda estação. Um tempo de preparação com muitos desafios. Agora ele não estava mais debaixo das asas do Pai. Agora ele precisava colocar de dentro para fora tudo aquilo que ele preparou durante esses 17 anos. Não mais como filho predileto, mas um homem forte, um homem corajoso, um homem confiante em Deus e na sua palavra. É para isso que nós estamos aqui, porque vai chegar o dia em que talvez nós não estejamos aqui, mas aonde nós estivermos, queridos, nós vamos tirar de dentro para fora aquilo que durante anos fomos alimentados dentro da igreja Asa Sul. É um tempo de crescimento, é um tempo de avanço, é um tempo de preparação para coisas grandiosas. Assim como aquela criança testemunhou para aquela professora: ah, você precisa conhecer a minha igreja. Ah, você precisa conhecer a palavra que eu estou recebendo. Uma criança. E você? Um adulto? Que já deveria estar sendo alimentado com alimentos sólidos. E ainda está querendo ser abastecido por leite. Chegou o tempo de uma nova estação. Chegou o tempo de um romper. Chegou um tempo de coisas grandiosas sendo liberadas, confiadas nas suas mãos, confiadas nas suas mãos, confiadas nas suas mãos. Deus está enxergando o seu coração nesta noite e Deus quer entregar coisas grandiosas nas suas mãos. Meu Deus, se vocês vissem o que eu estou vendo. Sua casa vai ser liberada para reuniões. As vidas estão clamando, elas estão sedentas pelo que você tem. Mas, professor, eu nunca ministrei. Você tem o Espírito dentro de você, que fará te lembrar de todas as coisas. Vai sair de dentro de você versículos bíblicos, os quais você colocou em prática, e vai sair com tanta unção, com tanto desejo, com tanta vida, que paralítico vai andar, cego vai enxergar. Nunca foi sobre nós. Mas José, então, queridos, nessa segunda estação, enfrenta novos desafios. Agora, de escravo, ele passa a ser administrador da casa de Potifar. Foi rápido, né? Foi não, amados. Ele tinha 17 anos. Passaram-se aqui quase 2 anos. Mas sabe o que me chama a atenção? E está escrito aqui em Gênesis 39, 2. Diz assim:
Quando José foi levado para o Egito pelos seus negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. Olha o verso 2. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Diga de novo para o seu vizinho, homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você entende agora? Que seja onde você estiver, passando por uma estação de desafios ou não, o Senhor é contigo. Agora a boa notícia está aí no verso 3, que diz assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Uau! Você já imaginou? Deus liberando um projeto nas suas mãos, onde você decide fazer tudo com excelência. E aí as pessoas que estão à sua volta olham para você e falam: uau! Existe algo sobre esta garota. Existe algo sobre a sua vida, Carol. Um espírito de excelência. Uma capacitação que vem do alto. E pessoas que estão à nossa volta não somente vão olhar, como vão falar. Eu preciso conhecer o Deus desta garota. Foi assim o testemunho daquela professora, pastor? Não existe coincidência no reino do Espírito. Atraia as pessoas pelo que você é, não pelo que você tem. Potifar reconheceu Deus na vida de José. Mas nós sabemos que de escravo ele passou a ser administrador e de repente houve uma situação que ele passou a ser então agora prisioneiro. E mesmo na prisão, em Gênesis 39, 21, eu sei que você sabe, mas eu quero ler com você. Todas as vezes que alguém pedir para que você leia uma palavra e você diz: mas eu já sei. Obedeça e leia. Gênesis 39, 21 diz assim: mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Aonde, queridos? Fala mais alto. Aonde? A parte B fala o quê? E o tratava com... Eu não sei se você já foi em alguma prisão. Eu já fui algumas vezes, várias. Lá não tem como tratar ninguém com bondade. Mas a palavra diz que ele foi tratado por Deus com bondade. Nós não estamos só. Seja qual for os desafios na sua jornada, ei, deixa eu lhe dizer nesta noite, você não está só. De administrador a prisioneiro e de prisioneiro ao governador do Egito. E a gente vai puxar para terminar.
Gênesis 41, 14. Diz que José, então, chamado pelo faraó, revelou o sonho, que então o levou até o topo ao reconhecer. Levou ele até o topo. Eu quero ler com os irmãos aí. Gênesis 41, 14. Olha o que está escrito aqui. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. E ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Quando eu li isso daqui, irmãos, algo novo surgiu no meu espírito. E eu quero dizer para você nessa noite, assim como eu ouvi do Espírito Santo, quando eu estava lendo esse texto. Fique pronto para o de repente de Deus. Ele não foi sujo. Ele não foi esmazelado. Eu acredito que, sei lá o que ele usava lá para barbear. Como é que ele trocava as roupas, como é que ele lavava as roupas. O que eu sei é que as roupas e o aparelho de barbear já estava pronto todos os dias. Porque ele dizia, vai chegar o dia, é chegado o dia que ele vai me chamar. E os sonhos que Deus teve ao meu respeito se cumprirão. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Não foi por acaso não, amados. Ele estava com expectativa. É por isso que quando a gente fala, ei, venha para com expectativa no culto. Vá para o evangelismo com expectativa. Acorde 4h30, 5 horas da manhã para fazer o seu devocional com expectativa. Deus está fazendo algo novo nesta noite. Diga expectativa. E ele disse então o faraó a José, tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significava. Aí ele diz, soube porém que ao ouvir um sonho, você foi capaz de interpretá-lo. Diga humildade. Diga amor. Fará com que os seus sonhos sejam retirados das gavetas nesses dias. José, queridos, ele diz exatamente isso. Essa capacidade não está em minhas mãos. Mas Deus pode revelar o significado ao faraó e assim o acalmá-lo. Tapinha nas costas. Profeta, me dá uma palavra para esta manhã porque eu estou precisando. Não. Vai estudar a palavra. Vai ter comunhão com o papai, porque a palavra diz que o véu foi rasgado, não existe mais nenhum bloqueio. Nós estamos em conexão direta com ele. Você pode sim chamar para orar com você, para interceder com você, para te levantar, mas Deus vai falar com você. Porque Deus quer que você escute a voz dele, seja uma voz altissonante, seja uma voz um pouco distante, ou aquela voz macia, suave dentro de você, que te capacita, que te traz paz, que faz você, agora eu entendi, eu posso tomar uma decisão. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que não conseguem entrar em uma estação de tranquilidade, é que elas costumam orar de uma forma diferente. Deus, eu quero fazer. Deus, eu quero isso.
Mas o exemplo de José não foi assim. Ele disse, aquele homem poderoso, não sou eu quem faço, mas Deus vai me capacitar para que você possa ouvir. Então a sua oração não é Deus, eu quero fazer. Mas a verdadeira oração é Deus me capacita para fazer. Existe uma unção que foi liberada sobre a vida de todo aquele que recebeu a Cristo e confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Essa unção, ela está dentro, essa unção vem sobre você. Ela não somente te separou do pecado, como ela também te libertou. Ela te guarda, ela te protege, ela faz te colocar você em lugares muito mais altos do que você pode imaginar. Você, eu, todos nós, os filhos de Deus, não devemos confiar em homens, muito menos na força do nosso braço. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo que a pressão esteja grande, mesmo que os desafios sejam incalculáveis. Nós precisamos tirar os olhos do natural, colocar os olhos em Deus. Porque quando eu faço isso, eu ativo a palavra para trabalhar ao meu favor. Então, a humildade de reconhecer nossa dependência em Deus é o primeiro passo para alcançarmos a paz, a tranquilidade nas fases de preparação. Você está comigo? Aleluia. Sabe, queridos, José tinha 17 anos quando Deus deu a ele um sonho. Ele chegou ao topo de ser governador do Egito com 30 anos de idade. Achou pouco? Esse tempo de preparação não foi um tempo perdido. Foi um tempo onde ele foi forjado numa estrutura, o qual ele guardou o seu coração diante de tantas acusações, de tantas invejas, de tantos ciúmes, e fez exatamente aquilo que ele foi instruído pelo Senhor. Assim somos nós. Amém, queridos? E eu quero finalizar trazendo uma reflexão para os irmãos. Faraó teve 2 sonhos. Teve um primeiro sonho e depois teve um outro sonho. E eu não quero me ater nisso porque nosso tempo já está terminando. Assim como Faraó teve 2 sonhos, José também teve 2 sonhos. E o primeiro sonho de José, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 37, 6. Eu quero que agora você leia com mais atenção. Gênesis 37, 6. Diz assim: ouçam este sonho que tive, disse então José. Estamos no campo, diga campo. Amados, campo é lugar de plantar e colher. Vou dizer de novo, campo é lugar de plantar e de colher. E ele diz, amarrando feixes, no plural, de trigo. Diga, José estava no campo, amarrando feixes. Feixes são muitos, não são? Diga, no campo tem abundância. Ele estava colhendo em abundância. Mas ele não estava colhendo em abundância sozinho, queridos. No sonho disse que ele estava juntamente com os outros colhendo e fechando feixes de trigo. O feixe dele simplesmente despontou, mas os demais estavam ali. Sabe o que isso me transfere? Unidade, amados. José estava enxergando naquele momento algo grandioso para a sua família, algo de prosperidade, algo de abundância, mas os irmãos, porque estavam com os
enxergar o sonho que era um sonho bom. Tá difícil aí? Amados, assim como foi com Faraó, quando o Faraó lança para José interpretar o sonho, Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho, querido, e o qual José interpretou, foi que aquela terra passaria por 7 anos de prosperidade, de abundância. Não, você não pegou isso ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Está passando por desafio? Deus vai te prosperar primeiro. Deus vai te alcançar primeiro. Deus vai te colocar em um nível de abundância e de fartura, o qual você nunca imaginou, o qual você nunca viu. Ele primeiro vai te colocar neste lugar de abundância. Ele vai te capacitar, porque quando chegar o dia mau, queridos, Ele vai te sustentar. Não é na força do seu braço, é Deus sobre a sua vida. Amado, está escrito aqui. Agora, para fechar, e essa parte é muito interessante. Aleluia. Tudo aquilo que vem da parte de Deus é selado por Ele. Se você não quiser, Ele vai colocar outro no lugar para prosperar ao invés de você. Olha o que está escrito aqui no verso 31. Ele começa a discorrer sobre os sonhos, falar sobre, interpreta os sonhos. E ele diz aqui no verso 32, quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará acontecer a qualquer instante. Aquilo que Deus disse. E Ele tornou a dizer de novo. Fique preparado. Porque é um decreto de Deus. Está escrito. Eu não sei você, mas eu tenho declarado que seja o que Deus está fazendo nesses dias, eu quero ser participante. O meu conselho para você nesta noite, e o louvor pode subir, é que você, acima de qualquer coisa, guarde e proteja o seu coração. Nós estamos entrando numa última estação. Uma estação de grandes desafios. Mas que você pode decidir em passar com ela debaixo de tranquilidade ou não. Em 2019, eu estava na Igreja do Verbo da Vida em Taguatinga, participando do culto de avivamentos e milagres. Alguns meses atrás, o Senhor já havia falado comigo acerca de algumas coisas. E quando eu estava lá, pastor Humberto liberou uma palavra. Outro conselho para você nesta noite, e serve para mim também, porque eu tenho me fiscalizado. Fique sensível para você ouvir a voz do Espírito e tomar as suas decisões corretas, assertivas. Não dá para errar mais. Não dá mais tempo. O prejuízo é alto, é grande.
E eu me lembro que naquela noite, pastor Humberto, dirigido e guiado pelo Espírito, um profeta de Deus, ele disse: empresários, ore pelos seus contratos. A impressão que eu tive naquela noite é que ele estava falando só para mim, Adriana. Parece que só eu estava ouvindo. Eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda, parecia que era só eu que estava naquele lugar. Voltei para casa e aquilo ressoava, ressoava, ressoava. 2020 chegou a pandemia. Tudo fechado, as empresas fechadas. Está aqui a Carol e o João que não me deixa mentir não, né, gente? Porque tem crente não mente, né? Mas eles vão atestar que está tudo certo, está tudo em paz. Interessante que eu não estava para falar isso, mas eu quero ser guiada e dirigida pelo Espírito. Eu não estou exaltando a minha vida, fora disso. Eu quero transferir para você uma unção que está sobre a minha vida, que repousa sobre o meu chamado, para que você possa ser banhado nesta noite. Porque eu não sei você, mas eu decidi deixar o meu nome lá em Hebreus 11. Foi pela fé. Foi pela fé. Pega lá, lê lá em casa. Está lá cada versículo, foi pela fé. Foi pela fé, foi pela fé. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai viver esses últimos dias pela fé, meu irmão. Foram quase 100 contratos. Sem condição de cumprir, sem condição de fazer novos. Uma conta que não tinha fim. E eu lembrei do pastor Humberto. E eu disse, agora não tenho mais contrato para orar, e aí? Tinha. A primeira reunião foi de um casal, de uma festa de 15 anos, e eles nos procuraram, e eles disseram assim, Duda, eu não quero que você devolva o dinheiro que eu te dei de entrada, não. Quero que você faça uma carta, e você, quando tudo passar, eu vou te procurar e você vai me dar essa carta de crédito. E quem sabe eu faço as minhas bodas, quem sabe eu faço a festa de 15 anos da minha outra filha. A filha tinha 12 anos de idade. E eu disse, uau, aquilo foi uma injeção de ânimo. E eu disse, vai funcionar, é pela fé. Sentamos, e eu disse, minha irmã não, né? Porque era uma cliente, não podia falar minha irmã. Falei, mulher de Deus também não dava. Ai, estou terminando, pastor. E eu disse, minha querida, podemos orar por esse contrato? E ela disse, orar? Eu disse, é rezar, orar. O que você quiser, só me deixa. Agradecemos. E tudo passou. Quando foi essa semana que passou, nós já tínhamos cumprido tudo. Pago algumas pessoas na justiça, outras não. Vocês são minha família, amém? Tudo ficou bem. Nenhum problema, nenhuma ação judicial. Tudo pago, tudo certinho. Porque eu obedeci uma voz, uma inclinação do Espírito. E aí eu pensei que tudo já tinha terminado, de repente aparece o casal, o primeiro, mandou um e-mail para a Yara e disse, eu preciso de uma reunião com a Duda, porque eu tenho crédito. E eu disse, crédito não! Não dá, estou cansada, chega. Mas eu resolvi atendê-la. E veio ela, o marido, a filha de 12 anos, que agora vai fazer 15, felizes da vida, porque a gente vai fazer a festa de 15 anos daqui 2 anos, daqui 1 ano, da minha filha, e eu vou usar esse crédito de R$9.000, tá bom? Eu falei, tá bom. É da minha responsabilidade, como filha de Deus, então eu vou cumprir, mesmo não tendo condição, eu vou cumprir.
E aí conversamos um pouco, já estávamos levantando. Aí o marido dela, eu disse alguma coisa para ele e ele disse assim: ah, não, depois termina tudo em cachaça. Eu falei: meu Pai eterno, um ímpio. E quando eu estava levantando, aquela mulher disse assim: Duda, um minutinho. Eu falei: ah, pois não. E ela disse: eu queria que você fizesse aquilo que nós fizemos há 3 anos atrás. E eu disse: eu sabia, mas eu precisava ouvir. E eu disse: mas o que foi que eu fiz? Ela disse: você rezou por esse contrato. Eu disse: uau, vamos então rezar pelo contrato. Ela: antes que você reze pelo contrato, eu quero que você conte a ele qual foi a sua instrução no ano de 2020, quando você rezou pelos contratos. Eu disse: você se lembra? Ela disse: não poderia esquecer jamais. E eu disse: então, ímpio, não. Eu olhei com ele com os mesmos olhares que Jesus olhou quando libertou, quando sarou. E eu disse: foi assim, lá na minha igreja de Taguatinga, uma instrução. Diga: o Espírito Santo vai me fazer lembrar de todas as coisas. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, porque tudo aquilo que estava no seu coração para ser derramado sobre a sua igreja, eu creio que nessa noite foi liberado. Eu oro por corações sedentos, corações cheios de alegria, corações entusiasmados, corações cheios de expectativa para o novo que o Senhor vai fazer nesses dias. Em nome de Jesus, amém.